Bem-vindos ao Araçatuba SA, nessa semana, como é de praxe, trazendo assuntos que são de suma importância e de altíssima relevância para você tocar seu negócio, não é isso, Caio? É justo. Nós vamos trazer hoje a Cláudia, eu tenho que ler porque esse segundo nome aqui não é fácil, Chieregati Saraiva. Saraiva é mais fácil porque nosso presidente da Câmara é parente do Cido? Não, do seu Antônio Saraiva, que foi prefeito da cidade. Prefeito da cidade, bacana. Exato. Das organizações GELRI. A GELRI, para quem não sabe, oferece funcionários terceirizados, para terceirização e para funcionários temporários. Né? Então, um assunto que tem muita coisa da atualidade. Até porque estamos discutindo atividade fim e atividade meio. Eu na Tecnobens. Eu aposto que lá na Copel também você está discutindo bastante isso, né? Tem, então, lógico. O assunto de hoje, para você, imperdível. Traz a Cláudia. Beleza, acho que, pelo que eu senti, Rodrigão, a Cláudia tem história para contar pra gente aqui hoje, né? Também percebi. É isso aí. Cláudia, vamos começar justamente por isso. Fala um pouquinho sobre você e até chegar no negócio atual. Bom, a minha história começa em Piracicaba, onde eu fazia faculdade de psicologia, e comecei lá estagiando como estagiária de psicologia numa unidade da GELRI. E já na ocasião eu namorava uma pessoa que era de Araçatuba e tinha intenção de mudar para cá. Mas você não era de Araçatuba? Não, eu sou de Mirandópolis, pertinho daqui, sim. Mas não minha de mãe, Araçatuba. a família da minha mãe toda é de Mirandópolis. De Mirandópolis? É isso, Terence, bisavó. Sim, conheço Tio todos Bananeira. Exato. Conheço bastante gente, sim. E então, com a intenção de vir para Araçatuba e já tendo tido um contato dentro da GELRI, eu, formada, vim embora para cá. Chegando aqui, conheci uma pessoa que também tinha intenção de montar uma agência de empregos e juntas fomos à matriz da GELRI verificar o que era possível para se trazer uma unidade para cá. Mas seu avô foi prefeito aqui, como você disse. Meu avô não, meu sogro. Ah, seu sogro. Isso. Meu avô teve uma história também política que começou em Araçatuba e depois continuou em Mirandópolis. Isso. Okay. Mas ele não tem o meu sobrenome, ele é Oscar Sampaio. Tá. Foi vereador em Araçatuba. Certo. Mas então, quando eu fui a São Paulo e com a intenção de trazer uma unidade da GELRI para cá, a GELRI então criou um formato novo, não havia até então, que era o que na época nós chamamos de representação. Não chamava franquia. Não chamava ainda. Franquia. Essa história tem quase 26 anos. Foi então que abrimos aqui a primeira unidade franqueada, mas na época contrato de representação da GELRI. Viemos para Araçatuba, então montei a unidade GELRI, começamos a trabalhar. Só para a gente entender esse fato histórico, né, Caio, do que era uma representação. Você usava o nome e pagava um royalty para eles, em síntese? Na realidade, por não ser franquia, não era royalty, mas o que nós fazíamos era, eu funcionava aqui como uma unidade da GELRI, todos os negócios eram feitos através da GELRI, administrados por mim, mas que era uma outra pessoa jurídica, no caso eu era pessoa jurídica da Perfil, que tinha como única atividade representar a GELRI. Ou seja, isso tudo que a gente está querendo inventar hoje em dia, no mundo atual, isso já foi feito lá há bastante tempo. Exato. Exatamente. Isso aconteceu durante 14 anos, essa representação da GELRI, exato. Nós tínhamos dentro da GELRI um presidente que buscava então a sucessão. Quando ele tomou a atitude de passar a presidência adiante, mudou-se algumas regras internas na empresa e foi então que decidiram fechar. Com quantos anos ele estava quando ele resolveu fazer isso? Naquela primeira fase, o nosso presidente hoje, Dr. Ian Vickering, ele estava com aproximadamente 75 anos. Tá. Então ele resolveu fazer a sucessão aos 75 anos. Exato, resolveu, passou aos filhos e tal, e aí uma nova gestão assumiu a empresa. E nessa ocasião, as franquias ou as representações acabaram sendo rompidas. Quem tinha interesse em virar filial virou, quem não tinha desvinculou. Foi o que aconteceu com a Perfil. A Perfil se desvinculou da GELRI nessa época. Porque a Perfil é uma marca conhecida em Araçatuba hoje. Porque sim, depois nessa ocasião nós lançamos a marca Perfil. Aí é o que eu chamo de carreira solo. A Perfil lançou a carreira solo. Por que carreira solo? A Perfil só tem unidade em Araçatuba. A GELRI tem abrangência nacional. Naquela ocasião eram aproximadamente 90 unidades em todo o Brasil. Passaram-se então aproximadamente 11 anos, 11 para 12 anos, e esse Dr. Ian Vickering
presidente da Gelri, assumiu novamente agora, hoje aos 88 anos, mas ele já assumiu a presidência há 2 anos, e ele resolveu retomar o formato de franquias, agora sim com pagamento de royalties, com um outro formato. E fomos convidados a voltar. Mais uma vez, então, a Perfil terá como sua única cliente as organizações Gelri. E é uma grande satisfação voltar para o Grupo Gelri, porque realmente é como ter um sobrenome. E agora diga pra gente, o que faz a Gelri especificamente? Ok. A Gelri traz soluções de recursos humanos. Existem vários serviços que podem ser prestados. O principal serviço que a Gelri fornece é o contrato temporário pela Lei 6.019, onde nós cedemos mão de obra para atividades temporárias. São? Por exemplo, o que é um contrato temporário, rapidamente? Ok, o contrato temporário é mais ou menos como se você locasse uma mão de obra. Se você tem uma necessidade transitória, o prazo do contrato temporário, ele não tem prazo mínimo, ok? E o prazo máximo dele, a princípio, é 3 meses, podendo ser prorrogado uma vez para mais 3, chegando ao total de 6. Se a sua necessidade temporária é de substituição de uma mão de obra efetiva, isso poderá ser prorrogado mais uma vez, chegando a 9 meses. Ok? Então, o contrato temporário é para 3, 6 ou 9 meses. Tá. E não há prazo mínimo. Para todas as suas necessidades transitórias, você poderá usar o contrato temporário. E nesse momento, onde as empresas receiam investir, contratar temporário para não perder oportunidades de negócios é a melhor solução. Perfeito. Vamos fala, então, já... Não, é só isso daí, só para fechar esse bloco aqui, já estou super curioso, quero saber em quais segmentos vocês atuam. Podemos começar o bloco mercado com isso, o que você acha? Vamos lá. Vamos lá? Então tá legal. Até lá. logo. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., hoje aqui com a Cláudia da Gelri. E um segmento diferente, viu, Rodrigo? Eu imaginava... Mas eu acho que a nova versão de mercado de trabalho que a humanidade precisa, e você vê que eu venho batendo muito nessa tecla do problema do Brasil, ser a CLT, eu acho que está muito voltado ao que a Gelri tem para oferecer num futuro, assim, na minha opinião, as saídas para esse imbróglio que se criou com a Constituição de 88. Essa é a minha opinião sincera. Porque o que acontece com a nossa sociedade hoje, e hoje chegando à Folha da Região, 2 pessoas que trabalham aqui na Folha da Região vieram pedir emprego para parentes que estão desempregados. Ou seja, o mercado está complicado. E está complicado por quê? Por falta de maturidade do brasileiro, de querer tudo muito um Estado que toma conta. O Estado, coitado, não está conseguindo tomar conta nem dele mesmo. Essa é a grande verdade. Então eu só fiz esse desabafo porque eu acho que a solução está por aqui. É nessa brecha, vamos dizer assim, nessa lacuna que parece que a Gelri trabalha, né, oferecendo uma solução para isso. Porque realmente é tudo muito travado e assim, acaba gerando muito medo da gente se envolver e é muito complexo, de verdade é complexo. Né? Então, acho que por isso que surgem empresas como a Gelri. Eu queria entender um pouquinho melhor, já que vocês trabalham com essa seção, vamos assim dizer, né? De profissionais de trabalho, em que segmentos vocês atuam? Em todos os segmentos. Entenda que a contratação de mão de obra temporária é para um acréscimo extraordinário ou para substituição de um efetivo. Portanto, todos os segmentos poderão contratar. No comércio, na indústria, nos serviços, qualquer segmento poderá contratar. Mas principalmente aqueles que passam por sazonalidade, que seria o comércio, períodos festivos, fim de ano, Indústria de chocolate. Perfeito. A indústria de chocolate ou a indústria que conta com safras, tá? E por que não? Qualquer empresa que tenha uma oportunidade de negócio e ela precisa aumentar o seu quadro para cumprir aquela tarefa, ela poderá contratar mão de obra temporária.
Não há nenhuma restrição de mercado. Apenas não poderá ser prestado serviço rural. O contrato temporário, pela Lei 6.019 de 74 da CLT, não permite fornecimento de mão de obra temporária para atividades rurais. Certo. Atividade urbana, pessoa jurídica, qualquer uma poderá contratar mão de obra temporária. Antes de perguntar se existe concorrente, eu quero fazer um agradecimento a um convidado que sempre está com a gente, o BemTV. A gente sempre está gravando, a gente escuta o BemTV. Eu já pensei em falar, poxa vida, esse BemTV atrapalha, mas que honra que nós temos de ter a natureza tão próxima da gente. Eu tive que fazer esse desabafo, porque ele está aqui, BemTV. A gente já teve um galo. Já teve o galo que participou. Tudo, rapaz. Exatamente. SA na Fazenda. SA na Fazenda. É porque nós estamos aqui já na Alta Noroeste, não é isso? Alta Noroeste, isso aí. Brincadeiras à parte, Cláudia, gostaria de saber o seguinte: existe concorrência no seu negócio? Existem empresas concorrentes da Gelri? Sim, existem, sem dúvida. O Brasil inteiro tem. Em Araçatuba especificamente existem algumas, mas não existe nenhuma empresa concorrente que não tenha tido a sua origem de alguma forma dentro da Gelri. Existe aquele que foi tomador do serviço e aí sentiu uma oportunidade. Existe aquele que foi funcionário interno da Gelri e também sentiu uma brecha e montou. Existe quem foi estagiário da Gelri e também fez a mesma coisa. Portanto, toda a concorrência aprendeu a trabalhar conosco. Partiu de lá. Legal. E quais são os segmentos que vocês oferecem trabalho? Por exemplo, pedreiro, encanador, faxineira? Sim. Quem? Você falou de indústria. Isso. Uma indústria especializada como de chocolate. Como que funciona esse apanhar de gente que tem que ter uma certa qualificação? Sim. Né? Para você pensar em acrescer a sua mão de obra qualificada, talvez você encontre uma dificuldade. Certo. Portanto, toda mão de obra qualificada poderá ser bem melhor aproveitada se você colocar ajudantes para aquela mão de obra. Se você, portanto, vai aumentar o seu quadro com temporários, é melhor que você aumente com a mão de obra não qualificada. Não que não seja permitido, sem dúvida, mas se houver necessidade ou se houver dificuldade de encontrar o qualificado, você pode aproveitar melhor o qualificado e acrescer o não qualificado. Colocar mais... Aumenta a sua capacidade produtiva. Mas no teu caso, vocês possuem já um quadro de profissionais que vocês alocam nas empresas ou não? Surgiu uma demanda, vocês vão lá, contratam? Isso. Como é que funciona? Exatamente assim. Nós temos um banco de reserva muito grande. Então, recebemos diariamente um número infinito de pessoas. Hoje em dia, esse número cresce a cada dia. E no momento que surge a necessidade do meu cliente, eu abro o processo de seleção e contrato. A partir do meu cadastro, que eu já tenho, eu faço a seleção e contrato aquelas pessoas. Tenho muitos qualificados e tenho sem qualificação. Há pouco tempo eu precisei de profissionais qualificados na área de eletricidade e de ajudantes também. E como o mercado hoje está com muita oferta de mão de obra, eu contratei eletricistas profissionais qualificados e todos os ajudantes também eram eletricistas. Entendi. Porque eu tinha excesso de mão de obra no mercado. Em alguns momentos isso não acontece. Aí contrata-se o profissional sem qualificação e tal, para funções... De repente você faz alguma preparação. Agora, o contrato da empresa é com o profissional ou é com a Gelri? É com a Gelri. Nós fazemos um contrato para cada contratação. É um contrato de cessão de mão de obra. O contrato com o profissional é feito com a Gelri, entre a Gelri e o trabalhador. As responsabilidades todas, portanto, legais, são da Gelri. Exatamente. O vínculo empregatício, todas as responsabilidades legais são da Gelri. Esse contrato feito com o trabalhador, ele gera um outro contrato que chama-se contrato de cessão de mão de obra. Eu não contrato ele sem haver a necessidade. Eu faço os dois contratos simultaneamente. Contrato a mão de obra e cedo a mão de obra. É assim o formato da lei mesmo, ok? Bacana. Perfeito. E as responsabilidades trabalhistas? Porque isso é uma questão que vai entrar em qualquer... Porque o que eu vejo assim, neste momento atual do país, o empresário recebe tentações 1000, né? Você recebe tentações na porta da obra do cara que topa trabalhar pela comida. Sim. Já falei isso, né? Só que hoje em dia, depois de tantas lambadas, né? Ou da maneira correta, tanto que a Justiça Trabalhista ensinou o empresário a não tomar esse tipo de coisa, tem que andar
tudo certinho, o que ele faz? Ele nega o prato de comida pro cara, fala, não, meu filho, você não precisa. Eu prefiro pagar hora extra de um funcionário do que contratar um novo. Sim. E aumentar o risco. É que, Rodrigo, a questão nem é essa, só aproveitando um pouco o que você está falando, não é questão de fazer o certinho ou não fazer, a gente faz o certinho. Sim. A questão é que isso pesa. Exato. E não pesa assim no que vai de, vamos dizer assim, de um direito, tá, no meu modo de ver, talvez você compartilhe, num direito direto para o trabalhador. Isso pesa no que é acessório, no que a gente viu na entrevista passada. Não, mas o que eu quis dizer é um acessório, não efetivo. Mas vamos dizer assim, chega um cara e fala assim, Caio, cara, eu tô precisando de R$100. Deixa eu trabalhar o dia de hoje aqui pra você. Ah, sim, além de você não ter essa liberdade. Exato, você fala assim, de jeito você nenhum. Não tem liberdade nem pensar. Não, mas eu vou passar fome, Caio, deixa eu trabalhar aqui pra você. Você não vai dar os R$100 para ele, porque você não tem obrigação de dar, porque isso é uma obrigação do Estado, mas também não vai dar esse dinheiro dele trabalhar, porque é um risco muito grande. Sim. Eu entrei nessa celeuma justamente para a gente fechar esse bloco mercado e ir para o bloco pimenta no seguinte: o que o empresário quer é a garantia da não ação trabalhista recaindo sobre ele. Sim. Eu gostaria de começar o terceiro bloco, o bloco pimenta, sabendo que garantias eu teria, contratando a GELRE, de não ter esse imbróglio, esse passivo trabalhista recaindo nas minhas costas. Começamos o próximo bloco com essa questão. Até lá, Cláudia. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Retomei minha bandeira do Bloco Pimenta, não deixei o Caetano nem pensar em brincadeira, né, Caetano? E a pergunta que a gente começou o Bloco Pimenta é justamente com a... como é que você disse, muito bem dito agora no intervalo, Cláudia? Corresponsabilidade. A corresponsabilidade. O sonho de qualquer empresário é dizer o seguinte, olha, a mão de obra custa 100. Não, a mão de obra custa 150, mas é só 150. 50% a mais. Mas você sabe quanto você vai pagar. O sonho do empresário é saber quanto ele vai pagar. Qual que é o desespero de nós que tomamos conta na frente da empresa? É pagar o 100 e falar assim, será que vai ser 120, 110, 150? Tem que provisionar. Onde está esse passivo? Você nem sabe onde está. Hoje em dia você passa uma ordem para um funcionário pedindo licença. Ó, licença, me desculpa, eu vou ter que falar para você. Você precisa bater uma massa. Se não for pedir muito, por favor, pulo lá, tal, bate essa massa. O cara fala, tá, tô indo aqui, tal, no meu ritmo. Essa é a verdade. Sim. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado se dá assédio moral, qualquer coisa que você fala é terrível. É aquela coisa, na verdade, assim, isso não é não penso que seja o que acontece não é o que acontece na média. É que tem um ou dois pilantrões que vão lá e faz essa conta ficar alta. Eu estou falando então, isso esse é o medo até para um panorama fora do que eu vivo. Sim, lógico. Nós temos uma peneira muito boa dentro da empresa, só vai ficando realmente aqueles que conversam, que grita com você, mas você gosta de que grita com razão. Quer para construir um negócio melhor. A gente não. É que muitas vezes 100 paga pelo preço de um ruim. É uma minoria que faz isso acontecer. Mas também porque você tem um amparo legal e do ambiente que permite esse carro. Defende o pilantra e não o cara. E não o cara honesto. Como a GELRE pode, frente a seus concorrentes, garantir que não se terá surpresa numa subcontratação? Bom, na realidade, a GELRE assume todo o vínculo trabalhista, a GELRE assume, mas a corresponsabilidade existe. Isso a gente não pode negar. E qualquer empresa que se juntar a uma outra empresa através de parcerias e tudo, deve examinar exatamente a quem ela está se juntando, porque a corresponsabilidade não vai deixar de existir. Se surgir, então, um processo trabalhista, uma reclamação, ou corre-se o risco aí de um acidente, algo que venha exigir que a justiça entre nessa relação, é melhor que você esteja bem acompanhado. Que o seu parceiro seja alguém sólido, sério, respeitado, porque essa conta vai sobrar para alguém. Nessa situação, se não houver nenhuma má intenção do tomador, porque o fornecedor também tem que saber a quem se liga. Exato. Tem espertão dos dois lados. Dos dois lados, existe empresário safado, sem sombra de dúvida. Isso existe mesmo. Existe. Se você está também fornecendo a uma empresa séria e não houve má intenção de ninguém, vamos à justiça, respondemos, a GELRE assume essa reclamação trabalhista
e não há nenhum prejuízo. Eu tenho uma dúvida, Cláudia, vê se você consegue me esclarecer. A Justiça Trabalhista vai para segunda e terceiras instâncias ou não? Não sei. Eu não sei te responder. Porque aí sim caberia uma empresa terceirizada de mão de obra, com um jurídico extremamente forte, preparado para não fazer acordo na primeira instância, para levar para a segunda, que muitas vezes a segunda instância acaba tendo um pouco mais de concisão nos amparos legais e não na hipossuficiência do trabalhador. Sim. Apesar de que hoje a gente vê, mesmo na primeira instância, isso eu posso falar, que mesmo na primeira instância os juízes já estão muito mais voltados para o empreendedorismo. Não estão passando a mão simplesmente na cabeça. Deram uma calibrada muito boa, então a gente critica, mas eu tenho visto muitos casos e tenho que dar os parabéns à magistratura trabalhista que se mudou demais então é que isso nos parte últimos 10 anos. Isso é o entendimento, mas a lei é a mesma ainda, né? Essa é a questão. Mas antigamente ia contra a lei. A Justiça Trabalhista ela ia contra a lei. Ela botava a mão na cabeça do trabalhador e falava: você, cruel, patrão, faça o acerto. E você tinha que falar, pelo amor de Deus. Eu me lembro do professor Jefferson Camargo, quando eu fiz os predinhos lá de Ilha Solteira, da minha tese. Ele é professor universitário. Ele resolveu construir 2 predinhos para aluguel. Tocar a obra, foi os prédios da minha tese de doutorado, instrumentado. E ele foi chamado em uma ação trabalhista. Eu lembro que ele voltou, ele é um funcionário público, cara de nome. Ele voltou e falou assim: Rodrigo, o juiz só não me chamou de bonzinho. Eu nunca mais na minha vida gasto R$1 para produzir uma coisa nesse país. Pois é. Então isso é muito ruim de escutar. O professor, não sei nem se poderia dar esse exemplo, mas está dado agora, já foi. Então, é isso que eu digo. De repente, se tivesse outras instâncias, você ter um corpo jurídico forte... Não, eu acredito que sim, deve que tem, né? sim, deve seguir adiante. É verdade que a Justiça do Trabalho, na primeira instância, a tendência é acordo. Né? Todo mundo é levado a isso. Mas, na verdade, processos trabalhistas não é algo que me incomoda. Hoje nós temos, e não é de hoje, na realidade, uma relação de 1 para 1000. Então, a cada 1000 temporários, a gente tem um que vai à justiça. Né? Mas vamos esquecer os temporários, porque o temporário ele tem até medo de ir para a justiça, porque o sonho dele é ser efetivado. Exatamente. Então, vamos para a terceirização de mão de obra. Vamos falar um pouco desse viés da sociedade de terceirizar a coisa. Sim. Também é possível, aí sim, ele é o terceirizado, é um outro espaço na CLT, não é a Lei 6.019. Hoje você pode escolher um setor que você queira terceirizar e terceirizar. Aí você contrata todo aquele pessoal daquele setor através de uma outra empresa, no caso poderá ser as organizações GELRI, e aquela mão de obra será administrada por uma outra empresa. Tá? E te dá flexibilidade também, é bom. Desoneração da folha. É uma coisa que, por exemplo, nós na Tecnobens hoje, nós terceirizamos para uma empresa nossa, né, por uma questão de desoneração, porque incorporadora não pode desonerar. Construtora simplesmente pode. Tá. Então, nós contratamos a construtora, TCNB Condo, para prestar o serviço, porque a GELRI tem esse benefício de desoneração de folha? Não, na verdade, sempre que eu tenho algum cliente que está sendo beneficiado pela desoneração, a gente estuda a viabilidade ou não dele contratar essa mão de obra, porque ele não poderá usar o crédito que ele tem na desoneração para terceiros, então pode não ser viável. Também por isso é bom ter uma boa estrutura por trás para que a gente possa poder estudar caso a caso o que é viável, o que não é. Em Birigui existem algumas empresas que estão sendo beneficiadas pela desoneração da folha e temos uma hoje que estamos estudando a viabilidade para contratar 70 pessoas na produção. Porque apesar de delas terem a desoneração, a necessidade dela é transitória. Ela tem um pedido para entregar e precisa pôr essa mão de obra, então poderá ser viável sim. Perfeito. Legal. E uma pergunta que eu tenho, aí com relação a essa questão, voltando só para a terceirização, Rodrigo, normalmente uma vantagem que se tem de você contratar ou terceirizar é você poder remunerar, aí no caso o contrato empresa-empresa, por desempenho. Certo? Esse é o fantástico. Nas obras, então, esse é o que vale, né? Exatamente. Por quê? Porque internamente é muito complicado. Né? Se você remunera por desempenho, vamos dizer assim, você pega uma baixa de economia como essa e você tem uma queda de faturamento, digamos, aí na ordem de, sei lá, 40%, que é o que em muitos casos que a gente vem acompanhando é o que tem acontecido. E, quer dizer,
vamos dizer assim, a remuneração variável de quem é remunerado internamente por desempenho teria que cair, mas em tese, né, também não sou especialista, mas o que me dizem é que não poderia ter esse corte do funcionário, porque é muito amplo e por aí vai. No caso de uma terceirização com a GELRI, existem contratos de desempenho? Sim, ou poderá não? ser feito, Pode ser mas feito, isso não vai influenciar na remuneração do trabalhador. Exatamente. Tá? Sim, O contrato é de exatamente. risco. É. Exato, é Não é possível mas você prever entre GELRI e empresa, exato, legal, exato. eu jogo, legal. Aí, porque aí sim torna-se vantajoso, né? Isso Exatamente. é possível. Porque aí a gente. Só que aí o trabalhador não pode receber por esse desempenho. Não. É um Sim, sistema vai de ter o gestão. fixo, exatamente. Isso. Aí você define. Né? Exatamente. Então, você tem que administrar bem os custos desse contrato, saber qual é o limite para isso, porque corre-se o risco de você não... E aí vocês naturalmente devem fazer uma análise da atividade para saber se aquele desempenho é factível. Exatamente. Qual é o grau de risco, se a tendência de cair muito a produção e com isso o resultado é grande. Sim. E quanto maior o risco, maior o custo, óbvio. Bom, o assunto, vamos encerrando esse bloco Pimenta para ir para o bloco Tendência. Eu gostaria de saber o seguinte: é de fato uma tendência de mercado a terceirização? E se é, por que é? Mas por que sem os panos do... O porquê? É mais vantajoso para o empresário? É mais seguro? O que de fato leva a gente a sonhar com ter todo mundo terceirizado e não debaixo da CLT dentro das nossas empresas? Responde isso no próximo bloco, Cláudia. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., programa onde a gente tenta trazer as informações sem véu. Essa semana, Cláudia Saraiva da GELRI. Cláudia Chiregatti, da GELRI, das organizações GELRI. Vamos falar sobre tendência, se é uma tendência a terceirização. Mas olha, agora eu vou apertar, eu quero apertar. Que é o seguinte: uma empresa tem que ter lucro. Se você pagar certinho as mesmas CLTs que você vai pagar para um funcionário, o que leva a mim, empresa, contratar uma outra empresa simplesmente para ficar mais caro? Não, de jeito nenhum. Qual a tendência de fato das pessoas quererem terceirizar? Por que está tendo essa discussão no Congresso? Por que precisamos terceirizar? Olha, a terceirização te dá mais liberdade para você se concentrar na sua atividade fim. Isso é fato. É verdade. Se você conseguir, por exemplo, concentrar 70% do seu tempo na sua atividade fim e 30% na atividade meio, você vai ser uma empresa muito mais produtiva. Imagine que você deixa de perder tempo com o caminho e fique no seu objetivo principal. Terceirizar é isso, tirar do caminho tudo que te atrapalha. Tá? E é isso que você ganha liberdade para fazer. Existe um jeito de terceirizar a inteligência de negócio quando você compra ações de uma empresa. Na verdade, você vira dono e deixa a administração para outra. É o único jeito, né? Mas tem alguém lá. Mas você tem um outro ganho que talvez seja interessante, Rodrigo. Por exemplo, eu estou imaginando aqui, tá? Para uma empresa que não é optante pelo Simples, por exemplo. Eu não sei se no caso a perfil aqui com a GELRI... Não, o prestador de serviço, fornecedor de mão de obra, não pode ser optante pelo não Simples. Pode ser? Tá, não. Porque aí era um tiro que eu estava imaginando aqui, porque aí sim você já tem os encargos menores. Não, você já tem um ganho de saída para uma empresa grande. Não é essa a vantagem. Na verdade, a empresa que fornece o serviço, ela tem sua atividade, ok? Seu objetivo é lucro também, como toda empresa privada. E a empresa que toma o serviço ganha tempo e não mexe na sua estrutura física. Ou melhor, no seu custo fixo. Você tem uma empresa mais leve, tá? Se você terceirizou atividades diversas. E você ganha flexibilidade. Mas de qualquer forma, eu vou te pagar por mês já o custo das férias do 13º dessa pessoa, se eu for contratar. É provisionado, isso. Uma vez, o nosso amigo, o Evandro. Sim, ok. O Evandro, jurista Aí, trabalhista, né? fica um abraço para o Evandro Silva, me questionou com relação à terceirização. E a única resposta que eu achei plausível de dar para ele com relação a uma diminuição de custo pelo serviço prestado, sem tirar direito trabalhista da pessoa, era aquilo que você falou, produtividade. Porque, de fato, acontece isso na construção civil. Faço o convite a todos que nos assistem a fazer esse teste, que tiver uma obrinha e estiver pagando por mês o pedreiro.
Você chega para ele assenta 10 metros quadrados de parede por dia. Você vira para ele, se você sentar 20, você pode ir embora. Em meio período, ele faz os 20 metros quadrados. Então, ele seria capaz de fazer 40. Mas ele só faz 10. Até porque é uma reserva de tempo. Ele está ganhando fixo. O equilíbrio que ele encontrou Exato, e ele prolonga mais a obra. Então, é a sua colocação. Vai se fazer o quê? A terceirização para tentar aumentar a produtividade. Por outro lado, você não pode pagar por produção, você tem que pagar por mês. Sim, você pode remunerar também no variável, mas garante-se o mínimo do Sim, que é o PIB, o mínimo os direitos são garantidos. Mas essa é a questão. Condição, mas, então concorda comigo que o segredo de se pagar menos para o funcionário é pagar mais. É pagar mais no sentido porque ele vai da render produção. muito mais. Exato. A GELRI consegue fazer isso? Sim, veja bem. Você nunca pode imaginar que vai terceirizar uma atividade qualquer com o objetivo de economizar dinheiro. Você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Sim, ganhar desempenho, resultado, foco no seu negócio, mas você não está prejudicando ninguém, você não está deixando de pagar, reduzindo a despesa daquilo. Você está dando a uma outra empresa a condição de usar a sua inteligência naquela produção, ou a inteligência daquela empresa. Mas não economia. Não adianta você imaginar, ninguém pode comer fora e pagar mais barato do que comer em casa. Certo. Isso é terceirizar. Quando a gente vai no restaurante, você terceirizou sua refeição. Portanto, terceirizar não é economizar no salário, no que se gasta para aquela atividade, mas é ganhar tempo para você ter condições de ganhar mais dinheiro, de investir mais no seu negócio. E uma outra empresa está preocupada com aquela atividade. Quem sabe até remunerando com variável, premiando, para ganhar produtividade e aumentar a sua receita. A receita do teu fornecedor e você tem um resultado bom também. Porque no final das contas, o que eu acredito que tem que acontecer é convencer o empresário que ele vai ter uma otimização de resultados no final. Né? Eu acho que esse que é o grande segredo. E aí passa, óbvio, pelo medo do empresariado de sobrar alguma coisa para ele. Como, Cláudia, você hoje, voltando agora a ser organizações GELRI, que a gente percebe que é uma paixão sua, sem dúvida, vai trabalhar este quesito do marketing, da confiança da pessoa poder terceirizar ou poder contratar e da responsabilidade estar sob sua tutela. Óbvio, se a pessoa não fizer nenhum assédio moral, nenhuma coisa esdrúxula. Olha, Rodrigo, quando eu fui convidada a voltar para a GELRI, o que mais me atraiu foi justamente isso. A GELRI por si já explica tudo. Organizações GELRI, uma empresa que tem 52 anos de mercado. A lei 6.019 do nosso carro-chefe chega a ser mais jovem do que a empresa GELRI. Ela tem amplitude nacional, o Dr. Ian Vickeren é uma grande autoridade em trabalho, em soluções de recursos humanos, ele conhece muito, tem uma boa estrutura. Portanto, mais uma vez eu volto a dizer, quando você for se juntar a qualquer parceiro, analise quem é esse parceiro. E foi essa análise que eu fiz e ela está feita. Organizações GELRI é uma empresa forte, sólida, respeitada, séria, que arca com seus compromissos e comprova. Vende-se assim. Com facilidade. Nós vamos encerrando esse bloco tendências, né? E já indo para o bloco de encerramento, mas eu quero deixar uma pergunta de tendência, né? Que é justamente, eu acho, bom, pelo menos na minha posição, no meu ponto de vista, nós estamos passando por um momento de crise, né? De estagnação ou o PIB caindo e inflação. Recessão, né? Estamos em recessão, exatamente, não tem mais o que discutir, mas é com inflação. É o pior dos mundos, né? Deflação com recessão é natural. Inflação com crescimento também é natural. Agora, inflação com recessão é um mundo caótico. Gostaria de saber, do seu ponto de vista, Cláudia, como é que está o mercado hoje para o seu segmento? Até lá. Bem-vindos de volta ao nosso Araçatuba S.A. Estou rindo aqui, sorrindo, porque tem que também dar os parabéns aos nossos parceiros aqui da técnica do Araçatuba S.A., né? A turma da produção, pessoal sensacional.
Cláudia, a pergunta que ficou para a gente começar esse bloco de encerramento é a questão: qual é a tendência do seu mercado? Que situação que nós estamos vivendo? É uma situação de arrefecimento, muita gente querendo botar o pé no freio, mas tem que arriscar, porque tem que trazer o dinheiro para casa. E aí, qual que é a situação de hoje? É exatamente isso. Nós visitamos muitas empresas e todas falam que não querem contratar, que acham que o fim de ano não vai ser bom, todo mundo com muito receio, mas é sabido que vai entrar um dinheiro extra no mercado e esse dinheiro vai circular, vai mudar de mãos. Alguém tem que pegar esse dinheiro. Alguém tem que pegar esse dinheiro. Então, a tendência é que você acrescente ou aumente um pouco da sua mão de obra, sem mexer no seu custo fixo. A tendência é que você se prepare ou dê um jeito de atender esse público que vai vir até você. O final de ano circula realmente mais dinheiro, as pessoas têm mais compromissos, festas, vem o 13º, outras premiações que surgem. E a tendência, portanto, ao meu ver, é agora para o final do ano, que as empresas que precisarem ampliar o seu quadro, que elas façam isso através de contrato temporário. É isso que a gente tem sentido. O comércio em geral, a indústria para poder atender o comércio, os serviços para atender a indústria e o comércio, porque é uma cadeia, um atrás do outro. Todo mundo vai precisar dar uma ampliada no seu quadro e a melhor maneira para você poder atender sem mexer no seu custo fixo é você encontrar um bom parceiro e resolver essa questão. Perfeito. Terceirizando ou através do contrato temporário. Uma questão prática que me causou dúvida aqui agora é a questão de falta do funcionário. Eu contrato uma empresa para me trazer a mão de obra, o dia que ele falta, e aí? De quem é a responsabilidade? Depende do contrato que você tem. Se você terceirizar o teu serviço, a responsabilidade dessa falta é do seu contratado. Então, a empresa que você contratou, você não precisa saber quem é a pessoa que está fazendo o serviço. Você precisa do serviço feito. É essa a responsabilidade de quem assume um serviço. Portanto, você precisa de 5 pessoas, a pessoalidade é indiferente. As 5 pessoas terão que estar prestando o serviço. Você não saberá da falta. Quem vai saber é o supervisor do contrato, lá da GELRE, por exemplo. Para o contratado temporário, falta é falta. Se ele faltou, provavelmente ele continuará sendo temporário, né? Não vai conseguir, não vai conseguir uma efetivação que é esse o objetivo dele. Salvou. Mas, por exemplo, num caso aí, quando a gente faz a terceirização, a questão da impessoalidade, sem problema nenhum. Okay. Eu preciso, vamos supor que eu não preciso de 5 funcionários. Eu preciso de 200 metros quadrados de parede feita ao final de um dia, vai de conta. Ok. Então eu contrato 200 metros quadrados de parede feita, me entrega. Aí falta um funcionário, você me entrega 150. Exato. E aí? De quem são essas responsabilidades? É do seu fornecedor, com quem você fez esse contrato. Ele terá que resolver essa questão. Esses 200 metros de parede feita precisa de uma quantidade de mão de obra, mais produtiva ou menos. Esse serviço terá que ser feito. A inteligência para isso acontecer será dele. Você não tem que se preocupar com isso. Mas terá que acontecer. Terá que acontecer. Exatamente. Tá certo. Nós temos no bloco de encerramento sempre a pergunta do cliente se escolhe. Já ficou bem claro durante a entrevista que você falou assim, é uma via de duas mãos. Né? Como é feito, não o processo de seleção das pessoas que trabalham, mas o processo de seleção dos clientes. Dos clientes. Cliente se escolhe? Sim, cliente se escolhe. Eu, particularmente, como gestora da GELRE de Araçatuba, gosto de atender todos os clientes a nível de tamanho, qualquer tamanho. Sim. Pequeno, grande, médio, mas eu gosto de trabalhar com pessoas que sejam sérias, ou empresas dirigidas por pessoas sérias. Cliente se escolhe sim, porque será uma parceria e ninguém ficará isento da responsabilidade. Uma pergunta mais prática. Passa pela análise do cliente que vai ser escolhido no seu caso? As ações trabalhistas que esse cara já viveu? Poderá passar. Eu acho que é um caminho quantitativo. O perfil, né? Um quantitativo interessante. Então. Até para você saber onde está pisando, né? Isso. O cara tem 10 ações de assédio moral, você já sabe onde vai pisar. Sim. É algo que eu vou incluir agora no meu
questionamento aos novos clientes. Porque pode ser que eu encontre parceiros não fica confiáveis, de dica. né? E Cláudia, você atende regionalmente, né, ou geograficamente, você atende só Araçatuba ou cidades vizinhas? Como é que... eu não tenho um raio ainda demarcado, ou um limite. Tá? Ontem mesmo me passaram um cliente grande de São José do Rio Preto, porque a Gelre ainda não tem unidade em Rio Preto, ou não tem novamente ainda, já teve tempos atrás. Então eu não tenho, por hora eu não tenho. Mas, por exemplo, se você tiver uma demanda da sua empresa ou da sua empresa numa cidade onde existe uma filial da Gelre, uma unidade da Gelre, eu vou passar você para ser atendido por lá. Porque, evidentemente, seu atendimento vai ser melhor. Podemos concentrar aqui a questão de faturamento, cadastro, números e tudo mais, mas a seleção, o recrutamento, a supervisão do serviço, se for terceirizado, vai ser lá naquela unidade. Entendi. Araçatuba pode atender uma boa região aqui, contanto que não entre numa outra região, de uma outra unidade Gelre. Você chega a pensar em expandir? De repente ter mais unidades? Caíto, na primeira fase da Gelre, eu cheguei a ter 3 unidades. Olha. Eu tive 3 Lagoas, tive Birigui, também era uma outra filial, cheguei a abrir filiais mesmo, e eu estava partindo para Presidente Prudente. Mas naquela época eu tinha 25 anos. Era um pouco mais, talvez um pouco mais atirada. Nesse momento eu quero atender muito bem a região de Araçatuba. Fazer um trabalho de primeiríssima qualidade, concentrado. Mas se os negócios surgirem, nós vamos. A gente tem que trabalhar. Não vai perder a oportunidade. Não, exatamente. Oportunidade é um negócio que a gente não deve perder, né? Verdade, Cláudia. E para uma última pergunta para encerrar o programa, eu queria saber o seguinte. Procura de emprego batendo na porta da Gelre. Como está essa situação hoje? Porque a gente vive as pessoas em desespero para conseguir emprego. Como é que você está vendo isso lá? Grande, muito grande. A gente não anuncia e tem um número médio de 50 pessoas passando pela nossa recepção hoje diariamente. 50 por dia. Sem anúncio. Se eu anuncio, esse número chega a triplicar, quadruplicar. Então, é um número muito grande de pessoas em busca de recolocação. Aí a gente cai naquela questão que eu já comentei aqui. Às vezes eu aproveito mão de obra qualificada em atividades que não exigem qualificação. Mas é uma oportunidade. Eu tive temporário qualificado que entrou para uma atividade que não exigia qualificação, que foi efetivado como qualificado. Sim. Ele pôde mostrar o seu trabalho. Então tem... Isso acontece realmente. De fato, no dia a dia dos trabalhos, o cara, ali, às vezes, ele aceita entrar como não qualificado. Sim, e você mesmo fala, poxa, não posso perder esse cara. Esse cara é bom, vamos aproveitá-lo, exatamente. Qualifique-o. Até porque se a pessoa tem entusiasmo no trabalho, ela está buscando, não está contando com seguro-desemprego, com vale gás, etc e tal, ela está em busca da sua própria remuneração, ela está mostrando para você que vale a pena investir nela também. Então ele está lá e procura, leva o currículo, mas está fazendo contato constante para saber se surgiu alguma coisa, vê as suas oportunidades. Muitas vezes eu não convido alguém qualificado para participar de uma seleção de um trabalho não qualificado, mas esse profissional se oferece. Olha, eu sou especialista, mas eu estou interessado. Contanto que o perfil seja adequado, eu não posso tirar alguém do escritório e colocar numa obra. Não há adaptação, é difícil. Sim. Mas contanto que não haja esse conflito, você pode muito bem aproveitar se a pessoa se apresentar como candidato. E aí, nesse momento, nós temos a oportunidade de ter pessoas muito qualificadas em atividade que não exijam tanto essa qualificação e podemos ter uma ótima produtividade, bom resultado, enfim, clientes bem atendidos e assim por diante. Meu grifo fica. O mercado se regula. Houve o dia da caça, há o dia do caçador. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Foi um prazer enorme tê-la aqui, Cláudia. E sucesso de volta às organizações Gelre. Queria agradecer nossos parceiros, Aguaraguá, Calu, Mr. Kit e Folha da Região, toda a mídia, nossa querida TV Araçatuba, que é a nossa casa. Não é isso, Caio? É, sempre. Vai ser o grifo final aí. Legal, bacana, Rodrigo. Acho que o grifo acho que é esse, né? Tem oportunidades. Aí a gente tem que, de alguma forma, tentar explorá-las, certo? Perfeito. Vamos torcer para que esse nosso final de ano tenha essa aposta esperada, né? Colocada aqui pela Cláudia.
Tô realmente esperando, acho que assim, vamos fazer a nossa aposta também. Tem que fazer a nossa parte, né? Não é só esperar que os outros apostem, né, Rodrigo? Exatamente. Fazer a nossa também aqui. Então, acho que é nosso papel. Até a próxima semana, teremos mais novidades por aí. Até lá. Até lá.